Recapitulando um pouco daquilo que Deus começou a falar conosco. Deus quer se revelar a nós. Ele quer revelar a nós quem Ele é e quem nós somos. E é muito lindo a forma como Deus, todo o tempo, desde da fundação do mundo, a preocupação de Deus, a forma de Deus de querer se revelar ao homem, de querer mostrar ao homem quem Ele é. Porque o ser humano, ele só pode entender quem ele é, o seu propósito nessa terra, se ele entender quem é o Deus que o criou. Deus, no começo do mundo, ele se revelou a Adão. Ele se revelava a Adão todos os dias, na viração do dia. Quando diz a palavra de Deus que ele vinha encontrar com Adão no jardim do Éden, todos os dias na viração do dia. E naquele momento, Deus estava ali se revelando a Adão, como Deus Criador, a quem Adão foi criado à sua imagem e sua semelhança. Deus era um espelho para Adão saber. Adão não era Deus, ele não ia ser Deus, mas a identidade de Adão estava totalmente ligada nessa identidade de Deus. E o que acontece com o ser humano hoje é que as pessoas estão tão perdidas, porque eles desconectaram, eles romperam essa linha, eles pararam de olhar para o seu Criador, para poder entender quem eles são. Eu sei que é meio confuso, profundo o que eu estou falando para vocês, e talvez quem queira mesmo mais de Deus, tenha que meditar algum momento nessa palavra. Mas a nossa identidade, queridos, ela está primeiro ligada em nós conhecermos o nosso Criador. Deus, então, Ele sempre tentando se revelar ao homem, Ele chama um homem, Abraão, para formar uma nação, onde ele pudesse se revelar. Ele se revelaria como o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que criou a terra, para que aquela nação fosse a que, ao conhecer a identidade do seu Criador, pudesse refletir essa identidade para todos os povos, e os povos pudessem encontrar esse Criador. Não funcionou muito bem. Não vou entrar nesse mérito hoje, que senão não chego onde eu estou querendo chegar. Mas primeiro Deus se revela a um povo. Ele se revela com obras e com palavras. Presta atenção numa coisa. Deus sempre se revela com palavras e obras. Deus sempre se revela com ensino e com milagres. É a forma dele se revelar a nós. Aí, na plenitude dos tempos, a semana passada eu já falei quem é Deus, quem Deus se mostrou e se revelou, não vou entrar nisso hoje de novo. Na plenitude dos tempos, vem o Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus, o Redentor, e se revela a um povo, dentro desse povo que Deus já tinha tido ali, para prepará-los para serem aqueles que iriam mostrar ao mundo o Criador, para que o mundo voltasse ao seu Criador. E Jesus se revela como? Acabei de falar, gente. Como que Deus sempre se revela com? Palavras e obras. Obras são os milagres. Palavras e obras. São milagres e atos de amor. Obras estão ligadas a milagres e atos de amor. E Jesus vem e se revela com milagres e atos de amor. E aí Jesus vai para o céu. Semana passada nós falamos da revelação do grande eu sou e de Jesus. Mas aí chegou o tempo em que Jesus foi. E entrou o tempo agora da igreja e do Espírito Santo de Deus.
Irmãos, entendam uma coisa, a revelação, a forma de Deus se revelar nesse tempo que nós vivemos, é o Espírito Santo através da igreja, com palavras e obras. É o Espírito Santo em nós. Muitas pessoas hoje ficam querendo saber assim, ai, quem eu sou para Deus, ai, o que Deus diz que eu sou. E olha, irmãos, desculpa, mas hoje eu vou chutar um pouco o pau da barraca aqui e tirar um pouco o romantismo que tem se falado hoje em dia. Tem hora que falam cada coisa em música que eu falo, Jesus, de onde eles tiraram isso, Senhor amado? Sabe, porque o negócio do pessoal delira bastante assim. Somos amados de Deus? Somos. Somos formados como um sonho de Deus, como o sonho de Deus, assim, né? Que Deus fala assim, ai, eu sonho, que nem a gente sonha, ai, eu queria tanto ter um filhinho desse jeito, daquele jeito. Não é esse sonho de Deus. Deus nos formou no ventre da nossa mãe, Deus nos moldou ali no ventre da nossa mãe, segundo o Salmo 139, mas com um propósito. Não é que é essa coisinha de que, não é nada disso, irmãos. Está muito mimimi ultimamente as coisas. Muito assim, ai, é como que eu vou falar? É que ficou uma coisa de uma leitura desse amor de Deus, de que você pode fazer qualquer besteira que você vai para o céu mesmo assim. Olha, Deus te ama, mas se você continuar pecando, você vai para o inferno. Ok? Simples assim. Mas Ele não me ama. Ele ama. E tem feito de tudo para te falar do amor dEle. E tem feito de tudo para te resgatar. Mas se você continuar rejeitando Jesus, Jesus mesmo falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Então o amor de Deus não é esse amor idiota, gente. Não é esse amor de mimar. Não é esse amor de aceitar qualquer coisa. Não é esse amor que às vezes eu fico escutando umas coisas que eu falo, gente, não é bem assim o negócio. Como assim, eu posso ser pirracento, eu posso ser pecador, eu posso ser briguento com Deus, eu posso ser o que eu quero, porque Deus me ama, e Ele me quer, e eu sou a coisa mais linda da vida dEle, eu sou tudo que Ele desejou. Tem uma música que diz que a gente é tudo que Deus desejou. Ai, gente, que preguiça. Pelo amor de Deus, a gente não é nada do que Deus desejou. Vamos e convenhamos. A gente é cheio de defeito. É que no olhar de amor dEle, Ele nos recebe com todos os nossos defeitos. Porque Ele olha sobre nós o sangue de Jesus. Está certo assim? Estamos combinados de que não é esse nhenhenhê todo que o pessoal fica aí falando, não é assim não. Mas é muito mais sublime e muito mais profundo. É muito maior do que esses besterol que a gente escuta hoje em dia, gente. É o Espírito Santo em nós. Deus, nesse momento que Jesus sobe, Ele envia o Espírito Santo dEle, para que o Espírito Santo dEle, em nós, manifeste com palavras e obras quem Ele é, para que o mundo se converta, para que o mundo volte ao seu Criador. Existe amor maior do que esse? Muito maior do que mimimi, né, gente? Muito mais sublime. Olha o que diz a palavra, se der para colocar esse versículo que está em deixa eu pegar aqui. Em João 14, 12 ao 17, se puder pôr para mim, que eu não deixei separado aqui, a gente vai ver essa questão do Espírito Santo em nós. Sabe qual é a beleza de tudo isso, gente? É que o plano de Deus para o ser humano, ele sempre volta para o plano original. Nós com Ele. Nós no jardim com Ele. Nós com Ele. E por isso tem o Espírito Santo. Conseguiu colocar?
João 14, 12 ao 17? Dá? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Até aqui. Aqui começa a falar que agora a nossa identidade está ligada à identidade do Espírito Santo. O nosso valor, aquilo que nós somos, o propósito de Deus. Irmão, se você buscar a sua identidade só em você mesmo, que Deus vê só você isolado, Ele vai te falar. Nós temos, eu vejo que Deus nos dá até nomes específicos, porque Ele constrói cada um de nós com um valor muito, muito lindo, muito único, com identidade única. Isso é tão lindo, essa maneira tão diferente de nós sermos, sabe? É tão bonito ver alguém mais alegre, alguém mais comedido, alguém mais falante, alguém mais quietinho, né? Que ouve mais. E essa beleza das diferenças é uma identidade que Deus colocou em nós, para que nós juntos como igreja, e com o Espírito Santo em nós, sejamos aquele que vai refletir a glória de Deus nesse mundo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. E para isso, vamos começar a entender quem é o Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz de quem é o Espírito Santo. Lembra as manifestações de Deus em cada momento. O Espírito Santo... Eu vou passar meio rápido aqui com o Espírito Santo e depois dá tempo de passar um tempinho mais falando de nós. O Espírito Santo, em João 14,16, diz que Ele é o Consolador. Nessa tradução diz Paracletos. Paracletos era um termo usado antes para dizer uma pessoa que ia representar outra num tribunal. Em outro momento, Paracletos também tem a tradução de estar junto, estar ao lado todo o tempo. O que aqui diz que o Espírito Santo é aquele que vem sobre nós, e ele é aquele que ele se faz um conosco, para que nós possamos ser um com o Pai. Ele nos representa. Ele nos representa. O Espírito Santo também é falado como penhor, como um símbolo, como um sinal, sabe, de que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Sabe o que é penhor, gente? Hoje em dia não se fala muito de penhor, antigamente era mais comum, né? Eu vou penhorar minhas joias. Vocês já ouviram falar disso? Acho que os jovens não devem ter ouvido muito, porque hoje em dia não é muito comum mais isso, não. Penhorar significava que você dava algo em garantia por um empréstimo. O penhor é algo em garantia. O Espírito Santo em nós é a garantia de que o céu nos espera. O Espírito Santo em nós é o penhor que Jesus deixou, para que, embora a gente esteja nesse mundo caótico, esse mundo que a gente vive é um caos. E olha, irmãos, muitas pessoas falam assim, por que esse mundo é desse jeito? Por que se Deus ama o mundo, é desse jeito? Deus ama tanto o mundo, que Ele deu tudo para o homem, para poder viver nesse mundo muito bem. Ele deu todas as riquezas minerais, Ele deu todas as riquezas de natureza, todo o alimento que a gente precisava. Ele deu a noite, o dia,
estações do ano perfeitas, e todo o caos que nós vivemos nesse mundo é pela maldade do homem. E vai ver se não é. Bagunça no sistema térmico, maldade do homem, ganância, cobiça. Guerras, maldade do homem, ganância, cobiça. Enfermidades, maldade do homem. Essas enfermidades não surgem do nada não, viu gente? Maldade do homem, pecado do homem. Deus amou e nos deu tudo para nós sermos super felizes e supridos nessa terra. Mas a maldade que traz isso. E a gente vive nesse mundo de maldade aqui. Mas nós temos o penhor de que nós vamos sim falar de Jesus e levar a luz e o reino de Deus nesse mundo mau, no meio de trevas. E aonde houver trevas vai chegar a luz com palavras e obras, através da minha vida, da sua vida, porque você tem o Espírito de Santo, você tem o penhor de Deus sobre a tua vida. Para levar ali, para falar, filho, o reino de Deus já chegou aqui nesse lugar. E mais uma coisa, esse tempo que a gente passa nessa terra aqui, é bem pequenininho, mas tem uma eternidade nos esperando. Tem um céu nos esperando, tem a volta ao jardim do Éden nos esperando, tem aquele lugar onde nós vamos nos relacionar com Deus todo o tempo nos esperando. E esse, quem nos dá isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é falado como o Espírito da verdade. Ele é a verdade de Deus que se manifesta em nós. Sabe como o Espírito Santo se manifesta em nós, querido? Eu posso me estribuchar de pregar aqui, mas se o Espírito da verdade não estiver te convencendo daquilo que eu falo, é só blá, blá, blá. Porque o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade que vem e revela ao nosso coração a verdade de Deus. O Espírito Santo também é conhecido como nosso guia. A gente tem um Google Maps e um Waze para a nossa vida. Eu não sei você, mas tem dia que eu falo, Senhor, eu não sei para que lado que eu vou aqui. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei qual é a tua vontade perfeita, Senhor. Até pela Bíblia mesmo, eu estou lendo. O Senhor sabe que eu estou estudando, mas nesse pontinho eu não sei o que fazer. E aí tem o nosso guia, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em coisas pequenas e coisas grandes. A Rose teve uma viagem para a Coreia. Foi com a cara e com a coragem. Para a Coreia, gente. Para a Coreia do Sul. Não foi do Norte também, que ela menina louca, né? Ela foi para do Sul. E chegou lá na Coreia do Sul, você precisou do Espírito Santo muitas vezes, né? E ele te guiou. E ele te conduziu a uma viagem linda. E você viu que você me contou a mão de Deus em cada situação ali. A gente brinca dessas coisas, mas é verdade, como o Espírito Santo nos guia, irmãos. Nos guia. Quando a gente pergunta para Ele, Senhor, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Se eu estou disposta a ouvi-lo, Ele fala conosco. O Espírito Santo fala, irmãos. Ele fala dentro do nosso coração. Ele nos guia, Ele nos conduz. E às vezes, irmãos, eu vou contar para vocês dos meus podres, tá? Aí não sei se é o seu, mas vou contar do meu aqui. Que tem situações, às vezes, que eu estou tão perdida, mas tão perdida, que eu falo, Senhor, vou fazer o seguinte, eu vou ficar que nem um barco à vela, e o Senhor é o vento, leva para onde o Senhor quiser, que eu mesmo não vou fazer, eu não vou nem remar, eu não vou nem fazer nada, vou deixar o Senhor guiar, porque esse daí eu não sei o que eu faço, nessa situação. Alguém já se sentiu assim? Ai, glória a Deus, porque o Espírito Santo também é manifestado como o vento. E o vento guia o barco à vela aonde Ele quer que leve. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo também ele é conhecido como o nosso intercessor. E nesses momentos também, irmãos, a palavra de Deus diz que
que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que a gente não consegue nem orar, não é? Você já passou por uma dor muito profunda? Uma situação tão difícil na sua vida que você não tinha mais palavra para orar? Quem já passou? Foi só eu, gente? Oh, aleluia, que não sou só eu. Não aleluia que você passou a situação difícil, meu irmão. Mas saber que eu sou normal. E nessa hora, a gente chega na presença de Deus e só fala: Senhor, intercede por mim. E você começa a falar em línguas estranhas. E às vezes, você simplesmente geme na presença de Deus. E esses gemidos não são os gemidos da sua dor, é o gemido do próprio Espírito, que está ali junto com você, Paracletos, aquele que está te representando, que ele está ali intercedendo por você naquele momento. Esse é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O Espírito de vida. Sabe por que ele é chamado Espírito de vida também? Gente, eu tenho todas as referências que eu não estou lendo nenhuma, né? Tá. Depois, quem quiser, a gente manda todo o estudo pronto para você. É mais fácil. Estava falando com a Cote, né, Cote? Que ela estava tentando anotar as coisas domingo passado, ela falou que não conseguia. Eu falei: te entendo, minha irmã. Ou eu escuto ou eu anoto. Eu não consigo ter atenção em dois lugares. Eu tenho esse pequeno probleminha. E eu falei: tudo bem, depois eu passo para você o estudo completo. Aí quem quiser, depois a gente passa o estudo completo para vocês. Você sabe o que é o Espírito de vida? Porque, olha que coisa linda. Aquele que não recebeu Jesus na sua vida, ele tem o seu espírito adormecido. O seu espírito está como morto. Ele vive como um homem natural, onde a sua alma e o seu corpo é o que determinam, mas o seu espírito está adormecido, ele está como morto. Vamos dizer assim, ele está em coma. Ele não sofreu ainda a segunda morte, mas ele está em coma. Ele está totalmente adormecido. Quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, nesse exato momento, numa oração simples, mas sincera, a única coisa que Deus espera de nós é sinceridade, verdade. O Espírito de Deus vem e nos visita, e Ele traz vida ao nosso espírito. E Ele desperta essa área da nossa vida, e a partir do nosso espírito despertado, é aonde o Espírito de Deus se comunica conosco. O Espírito de Deus não se comunica na nossa alma, o Espírito de Deus não se comunica no nosso intelecto. A comunicação primeira do Espírito de Deus é no nosso espírito, que depois vai determinando e trazendo as coisas para a nossa alma e para o nosso físico. Ele precisa do nosso espírito, ele traz vida ao nosso espírito. Por isso que muitas pessoas, eu não sei você aqui, eu tive essa experiência muito forte na minha vida. Eu não entendia nada de Jesus, de nada com nada mesmo. Quer dizer, de Jesus sim, eu era uma religiosa, mas de uma vida assim, com Deus viva, eu não sabia, ninguém tinha me explicado muita coisa. Mas o dia que eu aceitei Jesus, que foi o primeiro dia que eu pisei numa igreja evangélica, eu comecei a sentir uma alegria, uma paz, que eu não conseguia entender, não tinha sentido. A minha vida não tinha mudado em nada, não tinha acontecido nada de diferente exteriormente. Mas o que aconteceu? Meu espírito viveu pelo Espírito de Deus em mim. E ao viver esse meu espírito, o Espírito Santo colocou em mim a paz, a alegria, a vida, porque eu estava morta e não sabia. Esse é o espírito de vida. E você sabe de uma coisa, gente? Percebe uma coisa.
quando Deus quer revelar quem nós somos, na palavra dele, eu fui estudei. E quando você olha no Novo Testamento, na igreja, sabe uma coisa, curiosidade que eu descobri? Vou contar uma curiosidade para você. Você não vai ver nenhum lugar Jesus falando, você é, a não ser o momento que ele falou especificamente para Pedro. Quando ele fala da identidade dos filhos dele, ele usa sempre o plural. Vós sois. Sabe o que significa isso? Ai, que eu não tenho mais identidade própria. Não seja dramático. Volta aqui. Significa que a nossa principal identidade está na volta ao propósito original de sermos um com Deus, de sermos um entre nós e um com Deus. E ali vem uma identidade poderosa. A identidade poderosa que você tem, que eu vou falar agora, a sua identidade para Deus, é uma identidade que existe porque nós voltamos ao princípio de ser um com Ele. Quando fomos criados, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que nós fôssemos um com Ele. Jesus, a última oração, em João 17, Jesus diz que eles sejam um. Que eles sejam um entre eles e que eles sejam um conosco. Volta ao princípio. E então Deus, todas as vezes que vai falar, que Jesus fala, ou que no restante do Novo Testamento é falado da nossa identidade, Ele sempre fala, nós como vós sois, porque a nossa identidade, a nossa força está em estarmos juntos, em termos um propósito, no Espírito Santo em nós, não mais nós sozinhos. Não mais só nós, irmãos. Lógico que a gente tem características pessoais, mas a identidade que vai transformar o mundo é vós sois. Agora tem gente que é tão, qual é a palavra? Não é orgulhosa. Sabe aquela pessoa que gosta de ser, sabe? Que se acha, que se acha, fala assim, eu não quero ser só se eu for junto com a Delma, com a Rayane, eu não. Eu quero ser eu para Deus, assim, eu quero ser. É lógico que Deus te vê como único, querido, como um filhinho único, maravilhoso. Não tão maravilhoso, é que Ele olha com olhos de amor. Graças a Deus por isso, né? Mas Ele te olha com esse olhar. Mas o poder, o que Deus tem para nós, nesse tempo, era o que Deus fez nesses 3 momentos, que esse é o 4º momento. Esse é o 3º momento. O primeiro momento, Deus se revelando com palavras e obras para que o mundo creia. O 2º momento, Jesus se revelando com palavras e obras para que o mundo creia. 3º momento, o nosso momento, o Espírito se revelando através de nós com palavras e obras para que o mundo creia. Você pode querer ser maravilhoso. Olhem para mim, eu tenho tantos seguidores no Instagram. O pessoal está gostando disso ultimamente, né? E tem gente que fica extremamente deprimido e magoado se você não curte alguma coisa. Irmãos, você tem tempo de olhar quem curtiu, quem não curtiu. Precisamos arrumar mais tempo para você orar, fazer coisa que preste, né? Uma coisa útil na vida, do que ficar olhando essas coisas. Mas pensa nisso, nesse poder maravilhoso de Deus. E aí eu vou falar algumas características que Jesus falou para nós que nós somos. Quem nós somos? Eu vou falar de 3 características iniciais que falam daqueles que vão trazer transformação aonde tiver. Ele fala, em João 4,19, pescadores de homens. Mateus 4,19, Mateus 5,13 e Mateus 5,14. Vocês são, eu vou juntar tudo, tá?
pescadores de homens, sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo em vocês faz de vocês pescadores de homens, sal da terra e luz do mundo. A sua vida, querido, não é uma vida vã mais. Deus te faz isso, sal da terra, para que você, com palavras e obras, para que a sua maneira de viver, aqui está falando da sua maneira de viver, a sua maneira de viver vai ser uma pregação mais alta do que qualquer palavra. Quando você é sal da terra, gente, sal, o sal fica gritando para você lá dentro do armário, me coloque, senão vai ficar sem gosto a comida. A luz tem que ficar gritando lá, me acenda. Não. Ao estar no lugar, ele faz diferença. Quando você come uma comida sem sal, misericórdia, eu gosto de comida condimentada. Eu gosto de comida com sabor. Você come uma comida sem sabor, tá gostoso? Tem um sazonzinho, eu gosto do Fondor, né? Eu devia cobrar, né? Fazendo propaganda do Fondor aqui. Aí, quando tem sabor, as pessoas percebem. Um lugar escuro, quando chega a luz, as pessoas percebem. Deus tem feito você essa pessoa. Deus tem te chamado para ser essa pessoa. Deus já colocou em você essa identidade, que você pode querer usá-la ou não. A opção de permitir que o Espírito Santo nos faça é nossa. Deus não mexe na nossa decisão. Mas Ele já te deu isso. Te deu essa capacidade de ser essa pessoa onde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. E muitas vezes, sem abrir a sua boca. Você já ouviu alguma vez alguém falar para você assim? Eu já ouvi, foi tão gostoso. Foi tão bom, porque para mim foi uma confirmação de Deus. Alguém chegar e falar para você, não sei, eu gosto de estar com você diferente. Ou, eu entro na tua casa e sinto uma paz. Dá vontade de ficar aqui. O que é isso, gente? É você pregando o Evangelho. É você sendo sal da terra e luz do mundo. É o Espírito Santo em você, mostrando um reino muito maior, que as pessoas podem ver. Gente, o reino de Deus é muito maior do que a gente ficar rico aqui nessa terra. É lógico que a gente quer ser rico, gente, é óbvio. Mas se também não for, qual é a diferença? O reino de Deus é muito maior do que querer casar, ter filho, ter um bom emprego, ou não ter emprego nenhum, viver de renda, que eu acho que isso daí, o pessoal preferia mais, né? Só viver de renda, de ter realizações, pessoal, é muito maior, é muito maior, é muito maior. O que você oferece quando você oferece Jesus para alguém, quando você é um pescador de homem, quando você é sal da terra, quando você é luz do mundo, o que você está apresentando é uma eternidade com Deus, é uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade, é uma vida de amor, é uma vida que em meio às guerras você tem uma paz interior, que isso ninguém pode te tirar. É isso que a gente prega, irmãos, é isso que Deus te fez e te chama, é isso. Vamos parar de ser raso. Vamos parar de ficar querendo seguir Jesus pelas coisas que a gente pode ter ou não ter nessa terra. Mas vamos voltar os nossos olhos para a eternidade. Sabe de outra coisa que Jesus nos chama? Tem outro lote aqui, diferente, que Jesus chama a gente. Que Ele fala,
Aqui ele está falando de quem nós somos para o mundo. Agora tem uma forma de que ele fala de quem nós somos para ele. Sabe o que ele fala que nós somos? Ele nos chama de sua família. Sua família. Ele falava para os seus discípulos: sabe quem são minha mãe, meus irmãos, meu pai? Vocês são minha família. Aquele que eu tenho prazer de sentar junto e de conversar. A família, que um protege o outro, um defende o outro. Eu sempre falo que na família é o seguinte: a gente pode falar mal da nossa família, mas vem falar mal da minha família para mim. Se eu estiver falando mal de algum filho, não concorde comigo. Se você não quiser ser meu inimigo, eu posso falar, vocês não. Não é bem assim? Para Jesus também é assim. Eu vou dar uma de Marco agora. Eles já estão subindo, eu nem chamei. Já estão mandando parar de pregar aqui. Ele nos chama de amigos, a quem Ele revela seus segredos. A família está em Mateus 12, 50 e amigos no João 15, 14. Vocês são meus amigos porque eu conto para vocês coisas que outras pessoas não sabem. Sabe por que às vezes a gente olha para algumas coisas de Deus e tão óbvio, e a gente vê pessoas que não conhecem Jesus e não entendem um negócio que parece tão óbvio? É porque para a gente Ele conta os segredos dele. Quando você descobrir a beleza que é estar no seu quarto conversando com Deus, seu quarto ou qualquer outro lugar, né? Eu gosto muito da sala de oração aqui de baixo. É um dos meus lugares preferidos para orar. E você conversa com Ele, vai ficando quieto, Ele vai contando segredos para você, te revelando mistérios da palavra, porque você é amigo de Deus. Ele também te chama de ramo da videira, que é parte dele, porque ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são meus ramos. Sabe o que isso quer dizer? Vocês são um pedaço de mim, vocês são uma extensão de mim. Ramo não é uma extensão do tronco? Vocês são extensão de quem eu sou. Vocês têm a mesma essência que eu tenho, porque através do Espírito Santo eu coloquei essa essência em vocês. Como não amar esse Deus, irmãos, que pegou uma pessoa tão estragadinha que nem eu e colocou a vida dele dentro de mim, para que eu possa ser aquele que com palavras e obras leve para esse povo uma mensagem para que todos voltem ao seu Criador. E o terceiro lote fala da forma como Ele nos reveste, como Ele colocou em nós não só a sua essência, o seu caráter, mas Ele colocou em nós o seu poder. E nós devemos parar de ter medo de usar esse poder que Deus colocou em nós. Mas use esse poder para o bem, tá, gente? Não começa a amaldiçoar o povo não, tá bom? Isso, pelo amor de Deus. É que tem crente que quando descobre que tem poder, começa a lançar maldição. Não pode não. Em Mateus 16, 18b e 19, ele diz que nós temos poder de ligar e desligar no céu qualquer determinação, e temos o poder contra o inferno. Mateus 21, 22 diz que nós temos o poder de mudar circunstâncias através da oração. João 14, 12 diz que nós temos o poder de fazer as obras igualzinho Jesus fez, e obras que Jesus nem chegou a fazer nessa terra.
Uau! Jesus mente? Então é verdade o que ele falou. Por que eu não creio? Porque tudo isso aqui depende de decisão e fé. Sabe de uma das coisas tão lindas que tem? É que uma das últimas coisas, se você vê na sequência do Novo Testamento, não estou falando numa sequência cronológica, mas provavelmente foi cronológica, isso eu não cheguei a estudar, mas pelo que eu me lembro assim, no meu estudo, uma das últimas coisas que você escuta, você lê no Novo Testamento falando, vós sois, é Pedro falando, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E sabe essa frase? Também é um retorno. Para que a gente entenda que o plano de Deus não é improvisado. O plano de Deus para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para nosso chamado, foi algo que foi determinado desde a fundação do mundo. Porque quem que era a nação santa? Sacerdócio real e povo escolhido, senão o povo que Deus tinha trazido a partir de Abraão. E ele volta. Fala, vocês são aqueles que hoje têm o Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês. Vocês são aqueles que, se você permitir o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser usados com palavras, com obras de milagres, obras de bondade, obras de amor, para falar para esse mundo que não me conhece, que está em caos e sofrendo, que existe salvação, que existe uma eternidade, que existe um Deus, um único e poderoso Deus que se importa com cada um deles. É tempo de assumirmos a nossa identidade em Cristo, queridos. Parar de viver para as coisas só dessa terra. Está tão preocupado com coisinhas pequenas dessa terra, que a gente esquece o grande chamado e a grande confiança que Deus depositou em cada um de nós. E esse Espírito que nos acompanha todo o tempo. Esse Espírito que está ali todo o tempo conosco, derramado sobre nós, trazendo dons espirituais para que possamos pregar o Evangelho, trazendo dons espirituais para que a nossa vida seja um testemunho vivo do nosso Criador e do amor do nosso Deus. Para que mais e mais pessoas possam ser tiradas da escravidão do inferno e trazidos para o reino da luz. Olhe para as pessoas, irmãos, não com olhar de crítica. Ai, que absurdo aquele faz aquilo. Ai, que horror aquele faz outro. Olhe com um olhar de misericórdia. Aquele drogado da esquina, ele é um escravo do inferno. E ele precisa que uma igreja se manifeste com palavras e obras. Nem todos vão responder, mas alguns vão. Eu queria assim, que a gente agora tire máscara, tá bom? Vamos? Só para a gente imaginar como Deus é poderoso. Tem alguém aqui que já foi escravo do inferno em questão de vícios, de drogas ou álcool e foi liberto? Que lindo. Que lindo. João. Você vê o João? Um homem tão usado por Deus para pregar o Evangelho. Mas precisou que alguém acreditasse e olhasse com olhos de misericórdia para a vida dele. E ele tem uma esposa maravilhosa, que foi, eu acho que a maior luz do mundo na tua vida, né, João? A Hilda, mulher de Deus, que mesmo sofrendo muitas vezes, ela olhava e via com os olhos do Senhor.
para que a gente seja. Alguém aqui já foi muito safado sem vergonha? A parte sexual mesmo, pode contar, gente, vai lá. Tem alguém que já foi? Tem poucos que têm coragem de falar, né? Mas isso é antes de você se converter. Ainda bem, Ricardo teve coragem de falar. Fui mesmo, mas me converti. Não é verdade? Mas me converti, daí. Mas por que eu estou falando isso? Para te expor? Não. Para te falar assim, esse que você vê e você critica hoje, ele pode ser um desses irmãos abençoados amanhã, aqui na igreja. E depende de eu tomar essa identidade que Jesus colocou em mim, através do Espírito Santo de Deus, e permitir que essa identidade cumpra o propósito pelo qual ela existe. Que a sua identidade cumpra esse propósito.